o fluxo enlaçado no tempo, nos determinações de tempo, levando em conta tudo, tá certo? E isso é feito a partir dessa expressão, tá? NDS. Certo? Essa é assim que um observador no laboratório mediria em dado instante de tempo a variação do tempo do fluxo no circuito. O circuito está num determinado tempo em algum lugar, tá certo? Vê qual é a variação do tempo de B naquele integra daquela superfície, calcula essa variação no tempo do fluxo e calcula a circulação do campo E naquela região. Você tem a observação no laboratório, certo? Ora, observe que no circuito, né, o observador observa, ele mede uma força em uma carga Q se movendo no circuito, dada por dF, né, nesse sistema aí, certo? Igual a carga, digamos, dQ, vezes o campo medido por ele, no sistema de referência da Spira, né? E no laboratório, tá certo? O observador no laboratório viu uma partícula de carga Q se movendo no campo B. Nós sabemos, tá certo? Só lembrando, né? A força magnética, né, em um elemento de carga tem uma expressão geral que derivou, né? É dV J vetorial B, né? A gente pode mostrar que isso é o quê? Bom, J vetorial B, eu posso, de acordo com a nossa teoria de condução elétrica, o J, né, é a densidade de carga vezes a velocidade média, né, velocidade do elemento de volume. Então, a força magnética, né, seria ρdV, digamos assim, né, V vetorial B. Isso aqui é a carga dQ, né, V vetorial B. Ou se a carga for discreta, a força numa carga discreta, né, se você tem uma carga discreta, você faz dQ é a carga discreta e dF é a força sobre a carga discreta. Tá? Você obtém o quê? Que a força sobre uma carga discreta movendo num campo B com velocidade V é QV vetorial B. Né? Então, o observador do circuito mede essa força, tá certo? E o observador no laboratório mede uma força F, né, igual a, aliás, desculpa, dF, né, igual a dQ, ou seja, como os campos que atuam sobre a carga Q são os campos E e B medidos pelo observador no laboratório, então ele tem essa expressão dQ vezes E, força elétrica, mais a força magnética, que é V vetorial B. Né? Uma vez que essas regras são as mesmas, né? Ou seja, isso aqui é o no sistema de referência do laboratório, isso aqui no sistema de referência da Spira, essas forças têm que ser iguais, certo? Então, o que se observa é que a linha, né? Ou seja, dQ vezes a linha tem que ser igual a dQ vezes E mais V vetorial B. Ou seja, linha, né, tem que ser igual a E mais V vetorial B. Né? Ou seja, o que isso quer dizer? Né? Se você olhar para essas equações, tá certo? Se a linha é igual a E mais V vetorial B, essas equações são iguais, é porque essa linha, né, menos KV vetorial B tem que ser igual a E, né? Certo? E a linha igual a E mais V vetorial B, então quer dizer que K tem que ser igual a 1. Você pode satisfazer essa condição. Tá? Ou seja, então a lei de Faraday simplesmente é a circulação do campo E medido no sistema de referência da Spira, se ela existir, né? Se ela estiver se movendo em qualquer velocidade, é igual à taxa de variação do tempo do campo B medido no laboratório, certo? Ora, se abstraindo agora essa questão de Spira se movendo, né? Ou seja, você está num ponto de espaço, tá certo?
você observando isso no sistema de referência do laboratório, né, E e B estão no mesmo sistema. Certo? Então, a gente pode esquecer essa linha, tá certo? E só pensar nisso quando você tiver movimento relativo, né, de circuito em relação ao campo, saber o que o significado preciso do campo é medido. Mas, em geral, se você está num ponto de espaço, né, se você medir a circulação do campo elétrico, vai ser igual a menos a taxa de variação do tempo do fluxo enlaçado por aquele caminho fechado onde você calcula a circulação do campo elétrico. Então, em geral, né, ou seja, abstraindo essa questão, né, então a equação, né, no mesmo sistema de referência, certo? Seria essa equação aqui, certo? Ou seja, a geometria é fixa, né, digamos assim, não existe movimento, né, de nenhum, tá certo? Então, essa seria a equação da lei de Faraday. E, aplicando o teorema de Stokes, né, aqui, a gente pode relacionar essa circulação rotacional de E e obter a relação diferencial agora diferente, né? Antes isso era zero no caso estático, né? Agora, devido à lei de Faraday, você tem essa conexão entre campos elétricos e magnéticos, né? E a forma diferencial fica agora como sendo rotacional de E, que era zero no caso estático, né? Igual a menos dB dt. Né? Muito bem. Então, essa é a nova equação que mostra a conexão direta entre campo elétrico e magnético. Né? Ou seja, a forma diferencial da lei de Faraday, essencialmente. Bom, a gente está nessa aula falando em campo variante no tempo, no momento, mas a gente está falando de magnetostática. A gente quer usar isso para poder calcular a energia, né? No campo magnetostático. Né? Como é que a gente faz essa... Como a gente leva em conta, né, o circuito de corrente? Como é que a gente pode entender o conceito de energia, né? Você tem um circuito aí qualquer, tá certo? Qual é a energia armazenada no campo magnético, né? Essa corrente produz um fluxo magnético no próprio circuito, né? E a questão é essa, certo? De que forma a fonte supre potência para manter essa corrente, né? Ou seja, se a corrente variar no circuito, qual a variação de potência da fonte para manter essa corrente, digamos, no valor, no ponto de operação, digamos assim, né? Então, observe que se houver variação de corrente no circuito, aparece uma FM induzida, né, que é menos dψ dt. Então, a fonte tem de suprir uma potência, né? Ou seja, então, se a tensão é V, haveria uma tendência, qualquer variação de corrente no circuito que houvesse, se a tensão é V, haveria a tendência dessa tensão passar a ser V mais essa tensão adicional, que é a força eletromotriz induzida no circuito. Né? Então, a fonte para isso não se tornar um processo de avalanche, tá certo? A fonte para manter esse sistema estável, ela tende a suprir uma tensão, ou seja, existe um suprimento de tensão, certo? Menos F, né? Menos a força eletromotriz induzida, para poder manter a corrente estável. Então, a fonte, ela supre uma potência, né, dada por essa tensãozinha velhinha, igual a menos F, que somada à tensão original, que aumentaria, manter o sistema estável na tensão V. Então, a potência suprida pela fonte é V' vezes a corrente I. Né? Certo? Essa é a potência suprida pela fonte para manter o sistema estável. Ora, então,